Olá, meu amigo advogado, minha amiga advogada, bem-vindos a mais um hashtag OABRJ Debate. E nesse período tão atípico, período ainda que nós estamos isolados, enfim, estamos fazendo nossos programas também sem estarmos lá na sede da OAB, e hoje nós conseguimos aqui a presença do Dr. Antônio Ricardo Corrêa da Silva, ele que é o presidente da Comissão de Exame de Ordem da OAB do Rio de Janeiro, para conversar conosco sobre uma série de questões, atualizar os nossos papos aqui. Você que é jovem advogado, você que está ainda fazendo o exame de ordem, você está entrando na nossa profissão, e vocês que já são também já nossos contemporâneos, nós teremos muitos assuntos importantes a tratar aqui com o doutor Antônio Ricardo Corrêa da Silva. Bem-vindo, doutor Antônio, muito obrigado por estar aqui com a gente. E eu começo o nosso papo fazendo a seguinte pergunta. É importante o exame da Ordem dos Advogados do Brasil? Por que se ter um exame de ordem? A advocacia se pode dividir entre antes do exame de ordem, criado pela lei de 1994, e a posição atual. A sociedade ganhou uma advocacia muito mais qualificada, muito mais preparada. As faculdades alcançaram um nível de qualidade muito maior do que havia antigamente por causa do exame de ordem. O exame de ordem não é nenhuma ferramenta de restrição de mercado, de reserva de mercado, mas é apenas uma ferramenta que a OAB conseguiu instituir para que nós tenhamos uma sociedade defendida por advogados preparados para isso, né? E nós estamos agora, eu estou há 6 anos como presidente da Comissão de Exame de Ordem, também na Comissão Nacional como membro integrante, e quando eu entrego as carteiras eu vejo que a sociedade hoje em dia respeita cada vez mais quem tem uma carteira de advogado depois de aprovado o exame de ordem. E, na sua opinião, existe alguma possibilidade do exame de ordem ser extinto? Porque existe uma pressão também em sentido contrário, né? É importante que o estudante recém-formado ele seja aferido se ele está apto ao exercício da profissão. Aliás, isso acontece também em algumas outras profissões, né? Qual a tua opinião sobre isso? Eu vou trazer um número que pode parecer não ter relação, mas vai justificar o que eu digo. 50% dos nossos processos éticos disciplinares são respondidos por advogados com até 5 anos de formação. Nós temos quase 3 ou 4 milhões de bacharéis, aqueles que terminaram as faculdades e não passaram ainda, é importante o ainda, no exame de ordem e estão aguardando o melhor momento ou trabalhando em outras atividades. Sem o exame de ordem, nós teríamos um número de processos éticos disciplinares, eu acredito, ainda maior, que não é só por falta de ética, não. É importante entender que às vezes o advogado responde um processo por falta de conhecimento. Às vezes ele não tem o conhecimento técnico, comete um erro, perde um prazo, não faz uma defesa adequada. Então eu diria que, assim como há em outras profissões que seguiram o nosso exemplo, o exame de ordem ele é absolutamente indispensável. Eu não acredito que acabe. A sociedade já se sente mais protegida com o exame de ordem, a não ser que nós tenhamos uma legislação contra o interesse da sociedade. Uhum. Agora, nesse período que totalmente atípico que nós estamos vivendo, o exame já foi remarcado 5 vezes, né? E, enfim, e ele está presente em 165 cidades. Qual é a perspectiva? Já temos uma data definitiva? Como é que isso está sendo gerenciado? Os números do exame de ordem são números superlativos. Na primeira fase, 100 mil candidatos, na segunda fase, 40 mil candidatos espalhados pelo país, e nós temos normalmente 3 por ano. Esse ano fizemos primeira e segunda fase, fizemos a primeira fase do segundo, e estamos remarcando, a Comissão Federal, presidida pelo Beto Simonetti, vem remarcando a segunda fase. A próxima data marcada é 6 de dezembro. E por que não se cancelou e por que se ficou remarcando? Por 2 motivos. Primeiro, que é importante o estudante fazer o exame de ordem o mais próximo possível do término da faculdade. E as faculdades continuaram com suas aulas virtuais. E segundo, é importante que o estudante se mantenha conectado, emocionalmente conectado ao exame de ordem. A gente sabe da importância dessa transição, faculdade e exame de ordem. E se vai tentando, ao invés de um adiamento por um longo prazo, a cada designação de data, os esforços para viabilizar o exame foram aumentando, mas não depende exclusivamente da OAB.
todos os procedimentos com FGV, com o Conselho Federal, com cada entidade, com cada seccional, estão sendo aperfeiçoados para que possamos cumprir a data de 6 de dezembro e eu confio, e os demais presidentes confiam também, que essa data possa ser cumprida para fazer a segunda fase. Quem passou na primeira fase e não se sentir seguro para fazer essa segunda fase, pode fazer a segunda fase do próximo exame, que já deve ser em janeiro e março. Pois é, eu ia te perguntar exatamente isso. As pessoas que ainda em dezembro, né, não tiverem condições, até por razões médicas também, então elas estão garantidas que elas vão poder, no momento mais à frente, cumprir essa etapa, né? Só para a gente frisar bem. É importante isso, porque a pessoa que passa na primeira fase já ganha uma confiança e ela agora pode fazer a segunda fase, ainda que tenha sido reprovada. Dessa vez, ela poderá fazer no próximo exame, se já está escrito, evidentemente, poderá fazer também no outro exame, e não precisa justificar, basta requerer, dizendo que quer fazer no próximo, não se vai exigir atestado médico, não se vai exigir justificativa, absolutamente nada. Basta a livre manifestação de vontade para que ela faça no próximo exame, sem ser em dezembro, acreditamos que talvez seja em março ou abril do ano que vem. E qual a orientação que o senhor daria, se é possível, né, te dar orientações, né, para esse colega, nesse futuro nosso colega e colega, né, que estão nesse momento, psicologicamente, materialmente, o que é possível se fazer para enfrentar a segunda fase? Então, 2 manifestações, e é até curioso, porque no próximo exame de ordem o meu filho vai fazer, então eu até vou me licenciar para que ele possa fazer, e eu tenho conversado com ele sobre o exame de ordem. O exame de ordem não foi feito para reprovar, o exame de ordem foi feito para ajudar o candidato, o aluno, nem é candidato, porque não é um concurso, o aluno a se sentir mais confiante para receber a carteira e exercer a advocacia. Ele é planejado, obviamente que há questões que vão sendo modificadas, mas ele é planejado para que o estudante possa passar e aí é meu conselho único e mais importante, se tiver aproveitado todo o tempo da faculdade. Aproveite o tempo da faculdade para conquistar conhecimento, que é o suficiente. Só cai no exame de ordem aquilo que cai nas faculdades, fora isso é uma ilusão, é uma lenda que não acontece. Emocionalmente, muita tranquilidade, muita tranquilidade. A prova é para ser objetiva, é para ser respondida de maneira muito direta e objetiva, não se quer nenhum doutrinador, nenhum jurista, quer apenas aferir os conceitos mínimos da faculdade. Então, tranquilidade, preparo básico a respeito das matérias, conhecimento das matérias que vão cair no edital, ler as últimas 5, 6 provas me parece absolutamente suficiente para garantir uma aprovação. Não tem matéria mais difícil, seja constitucional, empresarial, penal, trabalhista, é uma lenda. A gente monitora, a comissão monitora os índices de aprovação e reprovação, então faça a escolha a matéria em que você se sente mais seguro, já antecipando a sua vocação profissional. Agora, Antônio Ricardo, é basicamente um rito de passagem, né, dentro da nossa profissão, né? É o momento que você cruza o rio e aí você passa a ser um profissional. Que mundo esse profissional vai encontrar agora, depois desse período excepcional que a gente está vivendo agora? O advogado ele tem que ter confiança que vai ser um ambiente onde ele vai encontrar trabalho, onde vai ter coisas a fazer, ou o senhor tem uma visão mais pessimista? Qual é a tua observação sobre essa questão? É engraçado, porque eu me formei antes do exame de ordem, né? Eu completo agora 30 anos de formado, então eu não fiz o exame de ordem. Mas como eu sou presidente há 6, eu faço a primeira fase em todos os exames, para ver se eu atinjo o nível mínimo e até para garantir a minha capacidade emocional de me sentir um advogado pleno. Então é importante, quando você passa no exame de ordem, você sai um advogado, você começa um jovem advogado, e o jovem advogado, no início da carreira, precisa de suportes, inclusive emocionais, para ter tranquilidade, muito mais fortalecido. Agora, eu sou otimista sempre. Eu acredito que, mesmo nessa crise que já se espera ter começado a fase de superação,
a advocacia ela é fundamental. O que é preciso é que o novo advogado entenda que a advocacia não é mais você processar ou defender alguém. A advocacia não é mais você correr para fazer uma ação contra alguém, embora isso seja legítimo, você fazer uma defesa de alguém, você criar um processo que nunca termina. A advocacia é cada vez mais solucionar conflitos, fazendo as partes apertarem as mãos e, principalmente nesse tempo moderno, a advocacia precisa entender, o jovem advogado precisa entender uma frase que eu considero futuro. O advogado é um viabilizador de negócios. O advogado precisa aprender a ser uma personagem capaz de juntar quem quer fazer um negócio com a outra parte que quer fazer um negócio. E aí nós teremos um campo absolutamente infinito de grandes possibilidades. O contencioso é importante, mas o contencioso cada vez menos será decisivo para a atuação da advocacia. Pense fora da caixinha do contencioso. Pense em como ser um advogado no mundo empresarial. E não precisa ser um advogado das corporações multinacionais, das grandes empresas. Você pode ser um advogado da sua associação comercial, do bairro onde você está inserido, dos pequenos negócios. Eu vou dar um exemplo da minha área, que é a área imobiliária. A área imobiliária que mais fatura é Minha Casa Minha Vida. E as pessoas ficam com preconceito. Olha, eu sou um advogado imobiliário, mas eu não quero ser do Minha Casa Minha Vida. Eu adoraria ser do Minha Casa Minha Vida, porque as duas maiores empresas do Brasil são empresas do Minha Casa Minha Vida. E onde você vai fazer negócio? Não vai ser na Vieira Souto, não vai ser na Delfim Moreira, não vai ser na Santana Betiba. Vai ser em Itaguaí, vai ser em Santa Cruz, vai ser na Baixada, vai ser em Volta Redonda. Sem nenhum tipo de preconceito com essas cidades. Mas o advogado, meio que parafraseando Milton Nascimento, tem que ir onde o cliente está. Tem que ir onde o negócio gera a necessidade da advocacia. Eu abriria, se fosse começasse agora a carreira, eu abriria, e eu posso dizer que eu tenho dito isso para o meu filho, eu abriria a minha visão para oportunidades que saiam daquele eixo Avenida Rio Branco como sucesso da advocacia. O sucesso da advocacia é uma carteira de clientes onde quer que ele esteja. Nossa, mas muito bacana essa tua percepção, porque ela dá um sentido, né? O verdadeiro sentido da advocacia, né? Que é falar pelo outro, falar para resolver, falar a favor da justiça, e nada melhor como você ter esse papel que, na medida que você atua nas bases, você também está exercendo um papel educativo, né? Um papel de formação de cidadania, né? Eu penso assim, o senhor também comunga dessa ideia? Claro, infelizmente, nós vivemos uma sociedade que caminha por uma intolerância que pode se tornar sistêmica. O advogado, embora a advocacia, e eu fui do Tribunal de Ética durante 15 anos, sei que o advogado é espelho da sociedade, espelho dos comportamentos sociais. Mas nesse caso específico, eu acho que o advogado não pode ser um elemento multiplicador da intolerância. Ele, evidentemente, tem que ouvir o seu cliente, mas ele tem o compromisso social de ser, para usar, aproveitando que eu estou no carro, embora parado, estacionado, em segurança, o advogado tem que ser aquele abafador de ruído. Ele tem que ser o abafador da intolerância. Ele tem que ser o abafador da intransigência. Porque a intolerância num processo, a intolerância numa negociação não gera um bom resultado. E se não há um bom resultado, o advogado acaba não ganhando o seu dinheiro. O advogado precisa dar resultados que não sejam -1 a -1. O advogado tem que gerar 1-1, 2-2, 3-3, para que todo mundo possa, dentro do razoável, conseguir aquilo que acha razoável. E o que você falou me enche de profunda esperança. Eu acho que essa visão do advogado como um agente capaz de dizer assim: respire, cliente, respire, sociedade, e vamos viver uma nova era dentro da legalidade, e cada vez mais nós somos indispensáveis se entendermos o nosso novo papel. Claro que isso não cai no exame de ordem, mas isso cai, por exemplo, em algumas questões na petição, isso pode começar a ser sentido na prova prática, por exemplo. Doutor Antônio Ricardo Corrêa da Silva, quero te agradecer muito, o senhor que é presidente da Comissão de Exame de Ordem aqui da nossa OAB do Rio de Janeiro.
Quero agradecer a tua disponibilidade para estar conversando aqui com a gente e quero convidar todos vocês que estão acompanhando o nosso hashtag OABRJ Debate de hoje para você ficar sempre antenado aqui nos canais da OAB, nos nossos programas no YouTube e mandar sempre suas comunicações, suas dúvidas, enfim, estamos aí sempre abertos aí para levar para você, você jovem estudante, você que está ingressando na carreira e você que já é advogado, o maior número de informações possíveis. Doutor Antônio Ricardo, muito obrigado por ter ficado aqui com a gente no nosso programa de hoje. Eu que agradeço e queria só lembrar que a Comissão de Exame de Ordem está aberta para receber alunos, professores, instituições de ensino para construir um exame de ordem cada vez mais justo e razoável. Muito obrigado. Bom dia a todos. Tchau, gente. Tchau.